a gente sabe que mais um ano está terminando e muitas pessoas falam muito sobre recomeço, não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos agora conversar com como recomeçar após um período encarcerado. Não é simples não, mas é muito possível, né? A gente recebe aqui Mariel Marra, que é advogado e diretora aí do Ministério Recomeço. Também está aqui Fabiana Dias, que é coordenadora aí de políticas penais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. E ainda André Ferreira, que é presidente da Associação Mineira de Educação Continuada. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Muito bom dia. Uma honra ter vocês conosco. Carol Malta, você falando assim, com todo esse currículo e o peso desses convidados aqui, eu achei que já era escalação de seleção brasileira aqui, gente. Que é isso? Sensacional. Sejam bem-vindos, muito bom dia. Obrigado. Quando eu falei assim, é possível, não é algo fácil. Eu queria que a gente começasse falando sobre isso. Porque tudo que é um recomeço é um desafio. E quando a gente tem essa palavra ex-encarcerado, isso é algo que é muito pesado. Muito pesado, né? Para você ressignificar isso, é um processo, não é? Isso, é um processo. A gente fala que a prisão não é fácil, mas a vida em liberdade também não, porque ela traz muitas responsabilidades, né? E pós a privação da liberdade, a gente precisa de recomeçar, né, de reconstruir. Mas a gente recomeça com algo que é muito difícil, que é o estigma, o preconceito, né, que ele vivencia no dia a dia. Então, hoje, o nosso trabalho é para dar suporte a essas pessoas. Hoje eu coordeno o programa de inclusão social do egresso do sistema prisional. Sim. E a gente atua em 16 municípios. E hoje a gente recebe essas pessoas que estão saindo do sistema prisional para dar esse suporte. Sim. E aí é um passo de cada vez, né? É um caminhar junto, porque os desafios estão postos e a gente precisa de construir com ele esse processo da vida em liberdade. Aí você fala em termos de Estado. Isso. Não é? Aí a gente pensa, quando você fala desse nós, o nós não é só o Estado, é também a sociedade civil e também a igreja. Aí eu coloco o doutor Mariel também nessa conversa para falar sobre essa ação que hoje já está sido desenvolvida, né, com o Ministério Recomeço, para ser essa parceira ali nesse processo dessa ressocialização, dessa ressignificação e de tudo que aquele preso também viveu e viverá. Sim, o Ministério Recomeço, ele é um ministério da Igreja Batista da Lagoinha. Ele já está em atuação há pouco mais de 3 anos, né? E começou ali com a evangelização nos presídios, né? O nosso trabalho começou dessa forma. Hoje nós temos 2 casas. Nós estamos atualmente com um pouco mais de 40 egressos do sistema carcerário, tanto que a gente nem utiliza ex-encarcerado, mas sim egresso do sistema carcerário, até para tirar um pouco desse estigma, né? De ex-presidiário, ex-detento, não. Egresso do sistema carcerário e são pessoas que estão num processo de recuperação. Para estar na nossa casa, não necessariamente precisa ser convertido, porque qual que é o objetivo das casas do recomeço? Ser um ponto de apoio para aquele egresso que está saindo do sistema carcerário, mas não tem para onde voltar, porque ou a família não recebe, ou porque ele mesmo não quer voltar para aquele local de origem, porque provavelmente ele faz parte ali de uma comunidade envolvida com a criminalidade, e se ele voltar nas condições que ele está, não tendo uma profissão, não tendo o que fazer, ele realmente não vai conseguir o objetivo da pena, que é a ressocialização, né? A Casa do Recomeço serve para esse propósito, inserir novamente essas pessoas na sociedade. A gente tem até alguns dados, mas antes eu queria só que a Andréia, né, falasse a respeito dessa associação de educação continuada. Essa educação continuada, explica pra gente, Andréia. Na verdade, esse é um termo que a gente usa para falar que você não tem momento para parar de aprender, que a sua educação ela continua até o dia que você morre.
Então, essa aí é que é a ideia de educação continuada. E com relação ao sistema prisional, a gente existe há 17 anos. Sim. E no começo a gente trabalhava grupos vulneráveis. Então, você tinha menores que não tinham emprego na época, à procura do primeiro emprego, pessoas acima de 45 anos que estavam fora do mercado de trabalho, as pessoas com portadores de necessidades especiais e os egressos do sistema prisional. E à medida que o trabalho foi acontecendo, as leis foram acontecendo também, e as políticas públicas abraçaram os portadores de necessidades especiais, com cotas, os jovens tiveram a lei da aprendizagem, e a gente foi, então, afunilando nosso trabalho para trabalhar a questão do egresso. E hoje é o que a gente faz. A gente brinca que sair da cadeia é com eles, agora tirar a cadeia de dentro deles é com a gente. Aí esse é o nosso trabalho. Vamos pedir, então, esses dados? Vamos lá, só para ilustrar conversando? para você de casa aí sobre o assunto que estamos falando aqui. Olha só e preste bem atenção nesses números. Pedir a produção já para colocar na tela. Primeiro aí que nos mostra que o último censo oficial realizado pelo governo em 2016 apontou que o número de pessoas, né, de presos, chegava a 726.712. Olha só. E desses, 55% são jovens entre 18 e 29 anos, Carol. Tem mais um outro, todos eles aí são fontes aí do Ministério da Justiça, viu, gente? Um outro dado também é desses, apenas 95.919 estão trabalhando no sistema prisional. Então, o primeiro dos 726 mil, somente 95 mil estão trabalhando. Um percentual ainda baixo, né? E aí um outro dado importante é que entre o total dos presos, 74.540 deles estão estudando, percentual aí de 12%. E numa análise geral, 89% da população carcerária não tem a educação básica completa e 10% tem o ensino médio. Tem uma outra informação também, que com relação à reincidência, os dados, eles variam aí de 40% a 70%. É uma reincidência, né, significativa, né? E outro dado também importantíssimo, apenas 20% dos egressos do sistema conseguem um emprego e 9% voltam a estudar, de acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada. Não, gente, são muitos dados, né? São muitos. Agora, o que me deixa também preocupada é com o baixo índice de estudo, diante de um percentual tão grande. E aí, isso aí corrobora com a questão até de emprego, né? Sim. Sobre isso, Serginho e Carol, eu acho importante dizer que o Ministério Recomeço ele tem uma parceria com o Carisma, né, que é o Seminário Teológico. E nós temos na penitenciária Martinho Drummond, em Neves, uma iniciativa do Carisma lá dentro da penitenciária, né? Então, esses detentos, eles estão estudando. E o objetivo nosso é que, através do estudo teológico, eles tenham remissão de pena. Isso já é um projeto nosso para 2020. Em 2019, nós desenvolvemos esse projeto piloto lá. O Dr. Caio abriu as portas para a gente, que é o diretor da penitenciária. E até para a gente aumentar esse dado aí, porque ainda poucos estão estudando, né? E é algo que tem sido, eu sou um dos professores lá também, e tem sido uma experiência incrível ver aquelas pessoas tendo contato não somente com a palavra de Deus de forma rasa, mas um estudo teológico. São as mesmas matérias que são ministradas no Carisma. Aí, Fabiana, aí como a voz do Estado aqui, né, especialmente nessa conversa, o Estado também abre essas portas para que essas ações sejam feitas e para mudar esse quadro para que a pena, ela de fato cumpra o seu propósito, né, que é de ser essa pena por um delito, crime que cometeu, mas com o objetivo de ressocializar, né? Isso. Esses dados do IPEA de 2016, a gente tem alguns indicadores que a gente monitora no programa, né? A gente tem o perfil do nosso público também. Então, o perfil não é muito diferente, não mudou tanto. Então, hoje a gente tem, na sua grande maioria, jovens entre 18
e 29 anos. A gente tem a demanda da empregabilidade como a principal demanda que chega no programa. Então, hoje a gente recebe eles no momento que eles saem do sistema prisional, a gente acolhe, a gente tem uma equipe técnica que faz esse atendimento, então ele é acolhido por assistentes sociais, psicólogos e advogados, e a gente vai trabalhar a partir de uma demanda que ele apresenta, né? Carol falou muito bem, hoje o Estado ele trabalha com os parceiros, então o Instituto Recomeço e a ASMEC são parceiros do programa hoje para dar esse suporte e a gente vai construindo com ele possibilidades. A empregabilidade, sem dúvida, é a principal demanda, mas a gente entende, né, e a gente tenta formalizar parcerias hoje no Estado, né, para contratação. Então, para formalizar essas parcerias, a gente tem todo um trabalho de sensibilização que é feito com essas empresas, porque, como eu disse, o preconceito ele está aí, ele existe, né, e ele é marcado pelo atestado de antecedentes criminais, porque ele não está concorrendo de igual para igual, porque o atestado de antecedentes criminais já marca esse lugar diferente que ele ocupa. Mas a gente entende que a gente precisa de construir junto com ele. Então, o estudo ele é importante e para isso a gente faz muitos encaminhamentos para a questão da qualificação profissional, né? Porque como é um público jovem, a formação profissional, a falta de experiência, tudo isso dificulta, né, a questão da empregabilidade. Então, hoje o programa ele trabalha com esses parceiros no município para que a gente tenha a possibilidade de encaminhá-lo e que ele dê conta de construir, né, outra trajetória. Assim. A gente costuma dizer que a empregabilidade é a primeira demanda, mas se a gente não cuida de algo que é anterior, então antes de conseguir um trabalho ele precisa de uma casa para morar, ele precisa de cuidar de algo que ele, né, que vai dificultar essa permanência dele no trabalho. Então hoje o Presp ele dá esse suporte e a gente não só encaminha, a gente encaminha e acompanha para que ele permaneça, porque hoje a gente formaliza uma parceria, mas é importante que ele dê conta de se sustentar, né, nesse emprego. E aí são inúmeros, né, os desafios que a gente tem hoje para que ele consiga permanecer em liberdade, sabe? Então, o programa é um construir junto o tempo todo. Eu queria até perguntar, né, para os parceiros, eu fiquei curiosa, porque, na verdade, quando você faz um trabalho com o egresso, muitas vezes você deve ter que ter um trabalho, às vezes até com a própria família. Também. Porque às vezes, ele vem de uma estrutura onde, às vezes, aquilo também não é um valor, aquilo, às vezes, não é tão... vai ser tão considerado. Então, como que é feito isso? Às vezes acontece, tipo assim, o egresso às vezes está melhor e a família às vezes pode sucumbir ele também. Como que tem acontecido? Hoje a gente recebe essa pressão, né? Hoje a gente tem feito um trabalho que é dessa reaproximação dessa família para receber esse egresso. Tanto ele tem que ter esse preparo para a vida pós-cárcere, que a gente chama na ASMEC a metodologia do plano de voo, é pensar como vai ser, para onde você vai depois que você sair daqui, quais são os seus primeiros passos, como a família também tem que saber como que vai receber aquela pessoa. É mais uma pessoa dentro daquele contexto, que mexe com todo um sistema da família. Então, a gente tem feito algumas intervenções com sucesso, porque envolve tolerância, alargamento dos limites que a família tem, de alguns princípios da família. Ele também, por sua vez, vai ter que se adequar a algumas regras que ele não está acostumado, né? E a gente bate na mesma tecla, que é o deixar que a cadeia saia de dentro dele, porque ele também traz muitos hábitos adquiridos durante o período do encarceramento, e ele vai ter que abrir mão desses hábitos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.